dormir. Então, é meu espaço de trabalho, é o meu espaço de dormir. Eu decido a hora que eu vou dormir, eu decido a hora que eu vou trabalhar. É meu espaço, eu fecho a porta, pelo amor de Deus. Eu sinto que eu tô precisando disso, sabe? E eu acho que isso tem tudo a Aham. ver, essa questão assim da gente ser inteiro, sabe? Da gente ser inteiro com a gente, da gente se permitir ser, sabe? Esse direito nosso de existir. E eu vejo que na questão da maternidade, isso dificultou muito para mim, porque eu acabei e anulei outras facetas minhas, anulei outras partes minhas. E, cara, isso faz muita falta. A gente sente falta da gente. Eu sinto falta minha criando, Uhum. de sentar na minha mesa e poder fazer arte, e colocar aquarela no papel, e fazer o meu momento de eureka. Nossa, isso aqui dá para me fazer para me trabalhar. Mas quando é que a gente consegue trazer essa nossa parte para o mundo? Quando você tem ali momento com você, quando você tem silêncio ao seu redor, quando você tem essa comunhão com você. E, cara, quando você convive com as pessoas, isso é um pouco mais difícil, né? Então, nas relações com as pessoas, porque, como a gente até tinha comentado, né, a questão de introjetar informação na gente, introjetar a nossa informação no outro, é um desafio viver em comunidade, viver as relações sem ter esse espaço delimitado de forma respeitosa, claro, que a gente aprende muito, eu tenho muito que aprender, mas ter esse espaço delimitado para isso, porque primeiramente dentro da gente, claro, isso para nós, porque eu estou nesse processo de construção disso, dessa clareza, porque eu não tinha entendido, né, esse movimento, dessa importância, dessa separatividade dos meus filhos. De... Uhum. E uma coisa muito louca, assim, né, é que eu percebo, por exemplo, no meu caso, que por conta de questões de história de vida, o separar, às vezes, do outro também vem com medo. Vem com medo de impor limite, vem medo também, porque vem o medo do outro ir embora, vem o medo do outro não aceitar o limite que eu estou colocando e não respeitar esse limite, isso gerar brigas e mais brigas infinitas, quando na verdade é muito simples, né? É um limite colocado, é um limite colocado e é importante que ele seja respeitado. Então, Sim. pode ser conversado, pode ser acolhido as dores que se apresentam de ambos os lados, mas se alguém está colocando um limite, aquele limite precisa ser respeitado. Principalmente por quem colocou, e eu falo por mim mesma, porque a parte mais difícil é Verdade. sustentar. Verdade. É o É sustentar o legal você limite trazer que essa ele coloca. questão. É legal você trazer essa questão da gente pôr o limite e se respeitar, porque é uma coisa também que eu tô vivendo na minha vida, você acredita? Eu achava que eu conseguia Acredito. impor esses limites, que eu tava bem nisso, né? Mas aconteceu uma situação no círculo da vida onde eu não conseguia impor o limite. Eu demorei muito a impor o limite. E isso me chamou atenção. Assim, porque o meu círculo geralmente dura 1h45 no máximo, assim, estourando. Aquele dia já tava indo pra 2h15 o círculo. Ah, então assim, eu demorei, vamos bem dizer, meia hora ali só viajando na maionese, em vez de falar, ó, a gente encerrou, vamos finalizar e tal. E isso me chamou muita atenção. Então eu levei pra psicanálise e a gente entendeu que a vida tava me cobrando de impor meu limite. Porque eu não observo, mas eu levo muito em consideração o que o outro acha. Então, isso estava me gerando literalmente um roubo energético. Porque, assim, a minha energia Uhum, tava sempre pro outro e um pouco pra mim, sabe? E eu nem total. percebia isso. Totalmente inconsciente. Até que a vida fosse, ó, se esperta, minha filha. Agora chegou o seu E se momento. você parar para Agora você pensar, exatamente. E se você parar para pensar, os nossos sentimentos, as nossas emoções diante da dinâmica que está acontecendo, esse roubo da nossa energia, que a gente não está colocando esse limite, a gente vai ter sentimentos ali que muitas vezes a gente rejeita. Por exemplo, eu tenho um sentimento, na dinâmica que eu vivi aqui, sentimento de dó do meu filho, por exemplo. Eu acabo cedendo porque eu fico com dó, mas esse dó, na verdade, ele está correlacionado a um sentimento de culpa, como você bem trouxe, que está relacionado assim a me preocupar muito com o que o outro vai sentir, com o meu limite que eu estou colocando. Porque toda vez que eu falo Sim. não para ele, aquilo dói em mim. Tipo, de falar, não, Aham. agora eu tô trabalhando. Aqui, não, Kira, para, agora eu tô aqui atendendo. Não, agora eu tô trabalhando, agora eu tô focada aqui. Então, é como se eu estivesse dizendo não para ele.
o tempo todo. E aí, tipo assim, o excesso de não na minha cabeça fica, meu Deus, mas quanto não? Esse menino só vai ouvir não da vida, meu Deus, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí vem aquela culpa enorme da maternidade que tem que performar um papel de que ser mãe tem que ser ultrapassar os próprios limites. Só que, Uhum. cara, não tô afim mais. Uhum. Não tô afim. Não tô afim, porque aí me vem raiva quando eu faço isso comigo mesma. Eu fico com raiva de ultrapassar minhas barreiras, de ultrapassar meus limites comigo, de me desrespeitar. Porque não é sobre o outro me desrespeitando, porque ele vem, ele fala, ele entra. Mas assim, quem é que não está se posicionando? Quem é que está desrespeitando o próprio limite? Quem é que está abrindo brecha, espaço para que isso aconteça de invasão no meu campo? Sou eu. É. Então, assim, obviamente que esse movimento que eu fiz foi um movimento extremamente importante, colocar um limite da porta, já que eu não estava colocando um limite invisível, vamos dizer assim, eu não estava conseguindo sustentar um limite invisível, eu precisei de um limite físico para colocar esse limite, tá tudo bem, é o que eu consegui agora. Talvez mais para frente eu Uhum. consiga alimentar essa força dentro de mim e colocar esse limite externo, invisível mesmo, e falar: não, vai ficar falando aqui sozinho do meu lado, mas eu não vou tirar meu foco do que eu estou fazendo para olhar para você. Porque agora eu já coloquei esse limite, não vou estar aqui quando estou trabalhando. Então, assim, é esse sustentar dentro de nós. É difícil esse movimento, não é um movimento fácil, mas é um autorrespeito quando a gente faz isso. É esse lugar de auto-amor, da gente entender que esse não para o outro é um sim para nós. Esse limite Uhum. para o outro é o respeitar do nosso próprio espaço, daquilo que a gente está estruturando na nossa vida. Sim, Voltou? é exatamente isso. Aham, voltou. É que deu uma travadinha, achei que. Mas voltou. Mas é muito sobre esse lugar que você falou Você falou de barreira física. Eu achei interessante porque é como se você precisasse dessa barreira física no momento para construir a sua energética. Me veio muito isso, assim, quando você estava falando dessa barreira física. Uhum. E porque muitas vezes a gente precisa de um auxílio para a gente conseguir fazer os movimentos. Que nem eu precisei passar pela mesma situação duas vezes para eu entender que eu precisava me posicionar. Então, assim, a vida foi muito clara, falando, minha filha, se esperta, não tem como você ficar mais nisso. E vem muito desse lugar de autorrespeito. Então, assim, o que que eu quero pra mim? Ah, eu quero isso. O que que o outro tá fazendo? Ah, não tá respeitando muito isso. É isso que eu coloquei pra mim. Então, porque eu também não tô respeitando? Porque se em algum momento o outro tá invadindo o meu campo, né, dessa forma, é porque alguma brecha ele tá achando. Então, a gente precisa fazer esses movimentos pra reforçar, né? Como, Sim, eu imagino assim como se fosse uma bolha, né? Então, pra reforçar essa bolha de campo, pra gente poder se fortalecer dentro disso. sim, exatamente. E faz muito sentido, porque é sobre isso mesmo, é sobre esse reforço no meu campo de energia, porque eu vivi toda uma estrutura com muita invasão nesse campo. Era muito invadido o meu campo de energia externamente, todas as pessoas ao meu redor. Todo mundo dizendo quem eu era, todo mundo me dizendo que eu tinha que fazer, eu podia ou não fazer. Então, ganhar esse espaço dentro é surreal, porque é uma construção que eu tenho feito desde 2017, 18, foi de 2018 que eu me mudei para cá, e construir hoje que eu tenho essa visão comigo, depois de ter muito autoconhecimento, de me dar a permissão de construir esse espaço seguro para mim dentro da própria casa, de que não vou dar espaço para que seja invadido, vou ter permissão dentro da minha casa, é meu espaço sagrado, não vou dar espaço, não vou permitir. Só que é um trabalho que a gente faz e é um movimento que a gente faz que a gente vai aprendendo, porque eu já fui, como eu falei, eu já fui grosseira, já fui mais brava, mais ríspida, sabe? Falar, caramba, meu, já falei, para de ver, que saco, já falei para você, quando eu estiver trabalhando não é para falar comigo. E, Uhum. obviamente, que se eu tenho dificuldade de entender essa barreira invisível, o outro também vai ter dificuldade, até que isso fique bem estabelecido. Uhum. Então, assim, é de lembrar o outro, sabe? Fazer assim, um sinal com a mão e não olhar, não responder, não direcionar, não falar, aqui é o limite. Estou trabalhando, caramba. Mas a gente pode comunicar isso com amor, sim, porque é uma construção que a gente vai fazendo.
E eu percebo Uhum. que eu tô nesse movimento que primeiro eu preciso me sustentar nesse amor e de autorrespeito, para depois eu entregar isso pro outro. Então, eu não Assim, vou conseguir entregar se eu não tiver isso comigo. Então, eu estou com nesse momento de certeza. construção desse espaço comigo, de amorosidade, de me dar o direito primeiro, de me dar esse direito de falar, você está com raiva mesmo, você está tendo o seu limite invadido. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem você sentir essa raiva. Não importa quem seja, pode ser seu pai, seu filho, sua mãe, seu papagaio, seu periquito. Você vai sentir raiva porque o seu espaço está sendo invadido. Você já comunicou? Opa, já comuniquei. O outro está desrespeitando? Opa, está. Então, qual a próxima ação que a gente vai fazer? Obviamente que a próxima ação que eu encontrei foi essa, vamos colocar uma limite de porta. Mas existem infinitas outras possibilidades, né? Da gente sentar de novo, conversar, porque às vezes é uma nova dinâmica que você vai construir nesse limite. Um limite dado, muitas vezes, ele precisa de um tempo a ser trabalhado, esse limite. E o outro ele vai Hum. falhar, ele vai errar de novo, ele vai invadir esse espaço de novo, porque ele já estava acostumado com esse espaço aberto para ele na vida. Então, você vai ter que trabalhar isso com muita consciência, com muito carinho, se possível, com muito amor, se possível, de delimitar novamente, de falar novamente, explicar algumas outras vezes, até que esse limite seja de fato construído no campo invisível, essa pessoa já cria essa pré-determinação com ela, opa, olhou ali do lado, e ali nem vou mexer, que agora não dá para falar, entendeu? Mas é uma construção também, não é da noite para o dia, né? Eu percebo isso. Sim. É, é muito degrau por degrau, né? Não é uma coisa assim que já vem, se já elabora, se já faz, já dá tudo certo. Não, você vai quebrar a cara um pouquinho ali, daí você vai entender, aí você vai quebrar a cara mais um pouquinho, aí você vai entender, e nisso você vai moldando, né? Então, é muito legal a gente trazer essa questão, e me chamou também muita atenção você ter falado da raiva, né? Porque a raiva o pessoal julga como uma coisa ruim. Ai, Pierre, você não pode ter raiva, porque você não pode sentir raiva. Você pode sim sentir raiva, mas você precisa entender de onde está vindo essa raiva, por que que aquilo que o outro falou te gatilhou essa raiva, e o que que você vai fazer com isso? Porque está dentro de você, é você que tem que lidar, não é o outro. Então muitas pessoas às vezes sentem raiva, vai lá e explode em cima do outro. Não tá certo. Bem, você sentiu a raiva, você manifestou a raiva, mas você precisa entender o porquê que aquilo gatilhou tanto. Então, assim, é olhar maneiras de você. Olhar maneiras de você expor aquilo de uma forma que não vá machucar o outro. Porque a raiva, no geral, ela é energia de ação. Então, quando vem a raiva, é porque você precisa fazer uma ação. Muitas pessoas sentem a raiva e vai bater, porque é a única forma de manifestação que elas conhecem. Então, por que não conhecer outras formas de manifestação? Tá bom, senti muita Exato. raiva. Beleza, tô aceitando que eu tô com muita raiva. Mas o que que me gatilhou isso? Por que que eu tô sentindo isso? O que que aconteceu? Conforme você vai fazendo essas elaborações, você vai entendendo onde que você pode manifestar essa raiva. Às vezes você só precisa gritar no travesseiro. Tá ótimo, você já expressou sua raiva, você não feriu ninguém e você foi íntegro com você, tá bom? Tava sentindo raiva, fiquei muito bravo, vou lá e vou gritar no meu travesseiro, tá tudo certo. É você ver as maneiras certas de manifestar essa potência. Às vezes também a raiva vem, muitas vezes para te levar para um movimento. Então, muitas vezes, às vezes vou falar do meu caso, assim, a raiva pra mim, ela vem quando eu preciso impor limite. E eu não tenho esse elemento como Uhum. principal da minha base. A minha base é o ar e a terra. Então o fogo ele é menos. Só que eu sinto muito potente isso em mim quando vem. Por quê? Porque eu preciso disso para manifestar esse limite. Então, se eu não entender de onde que ela tá vindo e por que que ela tá vindo, como que eu vou conseguir impor um limite para alguém? Como que eu vou conseguir construir essa minha bolha energética aqui para que o outro entenda que aqui ele não passa, que aqui é o meu limite e que a gente precisa desse ambiente sadio para viver. Então, a gente precisa manifestar Exato. essas questões. Com certeza, com certeza. E o que você falou é muito real. Às vezes é um convite para um movimento. Para você entender o movimento fora, primeiro você tem que entender o que que aquele sentimento está causando dentro de você. Por que que ele está ali? O que que é a função dele? A raiva, por exemplo, nessa situação, era me mostrar que eu queria mais idade para fazer o meu trabalho, que eu queria ter mais tempo comigo mesma,
mais tempo para criar outras coisas na minha vida além da maternidade. Então, assim, tá errado? Tá certo? Não existe certo e errado. Existe um momento que o meu corpo está me pedindo isso, que o meu ser está me pedindo isso. Então, o autorrespeito, ele vem para esse lugar de você entender, estou sentindo essa raiva, ela é uma raiva justa para mim nesse momento. Eu entendo que o outro não vai gostar desse movimento, que no caso dele eu vou deixar de dar mais atenção, eu vou deixar de estar mais presente, 100%. Vai gerar sim uma mudança também. Então, a nossa mudança, esse movimento, esse impulso que vai vir, é importante que eu tenha cuidado como eu vou responder a ele, como eu vou fazer esse movimento através, como eu vou dar vazão, vai para essa raiva. Então, a raiva, ela me gerou esse movimento de que eu preciso de espaço para trabalhar. O meu foco era esse. Então, essa raiva estava me mostrando que eu estava tendo o meu espaço de ser uma empresária que estava sendo desrespeitado. Eu, como empresária, não estava sendo vista, não estava sendo respeitada. Somente como mãe, aqui eu estava sendo vista. Uma mãe que estava aqui a serviço. Mas eu não queria ser só essa mãe. Então, algo dentro de mim estava me mostrando isso. E, obviamente, que eu ia ficar com raiva, porque o meu lado empresário estava com raiva. O meu lado que quer trazer movimento, que quer trazer projeto, que quer criar, estava com raiva. Então, assim, não é sobre negar, porque quando eu nego a raiva nesse contexto, eu estou negando essa parte minha que quer falar. O que que essa raiva está me dizendo? O que que essa raiva está mostrando, está me apontando? Está apontando que eu tenho um lado meu que quer criar e não está tendo tempo, não está tendo espaço, não está tendo liberdade para isso. Então, Uhum. eu posso sim olhar para essa raiva, entender o que que ela está me mostrando e falar: oh, sou eu criativa que quero vir para o mundo, que lindo isso. Que lindo, é o meu lado criativo que quer manifestar e está sendo sufocado pela maternidade. Então, como que a gente pode flexibilizar isso? Então, eu posso criar uma dinâmica melhor com essa maternidade, na qual ela não me ocupe tanto tempo. Aliás, levando em consideração que os meus filhos já estão grandes. Então, quem é que foi que construiu essa falta de limite? Fui eu mesma. Fui eu mesma que me coloquei nesse posicionamento de entregar incansavelmente dentro da maternidade. Então, essa raiva também está me fazendo olhar para isso. O que que eu preciso libertar desse maternar? O que que já está na hora de eu deixar ir em relação à construção e ideia que eu tenho sobre a forma que eu conduzo a minha forma de maternar meus filhos? Aonde é que eu tenho que abrir espaço em relação a isso? Minha raiva ela está querendo fazer esse movimento de girar aqui, abrir espaço para que eu possa fazer essa energia girar em torno de outras coisas e não só mais aqui. E aí é muito legal quando a gente olha para isso, porque a gente vai sim, tem né, esse foco de olhar para o outro. E a gente também que a gente olha, não é negligenciar o outro, não é atropelar o outro quando a gente vai colocar um limite. É a gente também entender o outro, que ele vai sendo colocado limite e ele automaticamente ele vai reagir. Ele vai ter sentimentos contrários ao que você vai levar. E ele não é um monstro por isso, não precisa um caos tudo isso, né? Ele vai ter, sim, esse momento de rebelia, de falar, de se ir contra, porque ele estava acomodado também com a estrutura, tá? Tinha Uhum. benefícios. Você vai tirar alguns benefícios daquela pessoa, né? Quando você vai colocar limites. Ela estava benefício sobre você que estava bom para ela, estava tava tranquilo. E ela vai entrar no processo dela. Então, assim, é muito legal essa energia, porque ela vai acabar movimentando também a energia no outro, que o outro também vai ter que lidar com o sentimento de raiva dele, dentro de si também. De falar, puxa vida, estão me colocando limite aqui. Puxa vida, não vou poder fazer o que eu quero aqui. Não mais com essa pessoa. Então, eu vou ter que aprender uma outra forma também de funcionar. Então, isso é um reajuste, uma evolução, vamos dizer assim, em conjunto que acontece quando a gente coloca um limite, quando a gente se posiciona diante da vida. Não é só a nossa evolução que está em processo. A evolução do outro também está. O outro pode entender isso ou não. E a forma que eu comunico isso vai fazer diferença para mim. Porque se eu for uma pessoa mais amorosa, respeitosa, entendendo o desafio que também vai ser para o outro, não, como eu falei, não é eu abrir mão do meu posicionamento, mas eu acolher que o outro também vai sentir, pô, ele vai sentir. Não existe essa que o outro tem que engolir, pronto e acabou. Ele também é um ser humano, ele também vai sentir, e ele também pode ter espaço de trazer aquilo que está sentindo, mas não necessariamente eu preciso voltar atrás do que eu falei. É um espaço onde a gente vai reestruturar e reorganizar a partir daquele limite, de uma forma que vai ficar saudável para todo mundo,
mas não sem passar por cima de mim, de Uhum. forma alguma. Então, são lugares assim que eu tô aprendendo, porque é extremamente importante a gente fazer esse movimento com a gente. E vem, muitas vezes, eu acho que a gente bate também em portas nesses lugares também de egoísmo. Porque aí parece que quando você tá colocando limite no outro, parece que você tá sendo egoísta, sabe? Tipo, ai, mas no meu caso, por exemplo, meu filho, né? Ai, mas ele é seu filho, ele precisa disso, ele precisa daquilo, ele precisa daquele outro. Mas o egoísmo, nesse caso, não contribuiria em absolutamente nada se eu ficasse presa nesse contexto de egoísmo, porque daí eu estaria abrindo mão daquilo que eu tenho que fazer, que eu já sei que eu preciso fazer, para atender, vamos dizer assim, necessidades do outro, que podem ser transformadas, que podem ser melhoradas, que podem ser desenvolvidas habilidades através desse momento nessa outra pessoa. No caso dele, por exemplo, ele vai desenvolver muitas habilidades aqui em casa por conta disso. Porque eu não vou estar 100% disponível, então ele vai ter que aprender a fazer coisas por ele, e que eu vou deixar de fazer. Quantas habilidades ele não vai desenvolver? Quanto crescimento ele não vai ter por conta disso, né? Então, eu acho que tem todo esse movimento que acontece quando a gente coloca um limite, que a gente não tem essa noção, e são importantes. É importante a gente entender esse funcionamento, esse mecanismo. Você trouxe a questão do egoísmo, né? E me veio muito Freud, porque Freud fala que a gente só se move pelos nossos próprios prazeres. Então, a gente pode não aceitar, mas todo mundo é egoísta. Ninguém, ninguém consegue agir se não for pelo próprio benefício. Então, que nem você no caso, né? Você preferiu ter um espaço delimitado ali porque você precisa trabalhar, você precisa ter dinheiro, você precisa sustentar a sua casa, você precisa ter os seus luxos. Então, é benefício próprio. E tá tudo bem isso. A gente precisa aceitar essa questão. Porque eu sinto muito assim que as pessoas taxam muito, ai, você é egoísta. Cara, eu só tô fazendo por mim. Eu não tenho como fazer pelo outro. Eu preciso viver a minha vida, a minha manifestação como ser. Então não adianta nada. Eu não impor o limite no outro e depois eu ficar me corroendo de raiva e, sei lá, futuramente ter uma doença. Porque eu não soltei essa raiva, porque eu não manifestei ela. Isso é possível. Entendeu? Não tô falando que vai acontecer com todo mundo que não manifesta a raiva, mas é Uhum. possível, pode acontecer. Então, assim, é olhar para esse lado de, tá bom, eu vou falar isso aqui pro outro da melhor maneira que eu conseguir, mas é ele que vai receber a informação e ele que vai precisar lidar com isso. Porque na psicanálise a gente também tem um significado significante. Eu falo muito disso pra mim, né? A gente deve estar cansada de saber. Aham. Mas é muito assim, é o que sai da minha boca, não é o que chega no ouvido das pessoas. Porque cada um vai entender com o seu significante. Então, eu vou falar cadeira. Para você vai vir uma coisa, para outra pessoa vai vir outra coisa, serve para sentar. Mas nem todo mundo vai pensar numa cadeira de colégio. Tem gente que vai pensar naquela cadeira bonita, toda frufruzada. Tem gente que vai pensar numa cadeira, sei lá, de pano. Inúmeras cadeiras, porque cada um tem um contexto. Então é muito olhar para esse lado, assim. Você pode dar o seu melhor, falando, manifestando a sua raiva ali pro outro. Mas é o significante dele que vai entender isso e vai dar motivo ou não. E uma coisa também interessante que você falou, que é a gente vai movendo o sistema, né? E a gente, na minha concepção de mundo, a gente tá aqui para isso, para movimentar esse sistema. Então, assim, a gente tem esse podcast aqui por algum motivo. Então, não é à toa. Alguma coisa dentro de nós nos incentivou para que a gente chegasse nesse momento e estejamos aqui falando sobre essas coisas. Algum motivo tem. Às vezes alguma pessoa vai olhar, vai Uhum. pensar, vai ter um insight ali e vai conseguir fazer alguma mudança na vida dela, ou às vezes só vai passar, ou às vezes ela vai olhar e lá na frente, daqui 50 anos, ela vai pensar no que a gente falou. A gente não sabe, porque o movimento é esse. O movimento é sempre de expansão. Então a gente vai falar uma coisa aqui hoje e amanhã pode ou não fazer sentido para a pessoa. Mas por quê? Porque essa é como se fosse uma grande engrenagem. Todo mundo tá girando essa engrenagem. Então, às vezes você vai falar uma coisa pro outro com a melhor das intenções e o outro vai levar pro coração e nunca mais vai olhar na sua cara. Mas qual que é o seu controle sobre isso? Nenhum. O que você tinha controle é o que você falou e o que você manifestou. O que o outro vai receber, ele que tem que dar conta. E muitas vezes eu percebo isso no meu processo, que às vezes eu deixava de falar alguma coisa porque eu achava, ai, porque o outro vai pensar isso, porque o outro vai pensar aquilo. Às vezes o outro tá cagando, às vezes eu preciso falar alguma coisa, eu falo, e não acontece nada daquilo que eu imaginei. É totalmente diferente.
Então, assim, a gente pressupõe muitas coisas que às vezes não tem nada a ver, é só coisa da nossa cabeça. Então, a gente precisa manifestar mais o nosso ser. Mas, assim, ser íntegro, pessoal. Vamos colocar aqui um ser íntegro. Eu não tô falando pra vocês sentirem raiva e sair batendo em todo mundo. Não é isso que eu estou querendo dizer. É a questão do ser íntegro. Sim. De você sentir aquilo, tá bom, reconheço essa raiva e eu preciso manifestá-la de alguma forma. Qual forma eu posso fazer para que eu não atinja o outro? O que que essa raiva tá querendo que eu movimente? Que nem eu falei para vocês, a raiva é energia de movimento. Então, às vezes, tem alguma situação que pode estar te vindo muita raiva para você literalmente fazer o movimento de sair dela. Então, assim, tô sentindo muita raiva nisso aqui. Por quê? Ai, sei lá, porque eu tô infeliz no meu trabalho. Então é porque você precisa achar um novo trabalho ou achar uma nova forma de fazer o seu trabalho. Então é você pensar nessas possibilidades, né? De usar mesmo essa raiva como potência de ação. Uhum. Exatamente. E é muito interessante, porque além disso, como você trouxe, vem também esse conceito que complementa, que é a questão do direito de existir que a gente tem, porque não é sobre egoísmo completamente no contexto de que as pessoas trazem egoísmo, porque você só pensa em você, você tá cagando para mim. Não. Existe isso sim, e é importante que seja assim. Eu preciso primeiro pensar em mim, porque existe aquela história, né, do avião. Quando o avião estiver caindo, se você estiver dentro do avião e cair aquela máscara, primeiro você tem que pôr ela em você, para depois você poder acolher o outro. Então, não adianta nada eu viver uma vida em função do outro e acolhendo o outro e fazendo tudo pelo outro, se eu adoecer, como você trouxe sabiamente, pode sim o fato de acontecer, de a gente adoecer, porque você está sucumbindo à sua existência. Você está sucumbindo quem você é em função do outro. Inevitavelmente a gente vai adoecer. E eu falo isso tranquilamente, porque sim, eu adoeci mentalmente grandemente nesse contexto de história de vida que eu vivi. Todas as vezes que eu abri mão de mim, abri mão de ser quem eu sou, abri mão da minha existência para viver em função do outro, para agradar o outro, para ser aceita pelo outro, para existir num universo que o outro determinava para mim, e eu acreditei que aquilo tinha que ser daquela forma para que o amor pudesse entrar na minha vida, porque eu fui movida por essa estrutura dessa forma e eu acreditei nisso, eu adoeci psicologicamente. Eu fui adoecendo. Adoeci fisicamente, adoeci também. Então, inevitavelmente, quando a gente foge de ser quem a gente é, você vai adoecer. Isso é um fato. Mas é a questão do nosso direito de existir, da gente se posicionar, de falar e da gente se colocar que a gente quer estar, da forma que a gente quer estar. E você falou também, não é de um lugar que a gente vai passar por si todo mundo, ou passar, sabe, tipo, por qualquer coisa, sabe? Tipo, eu quero sei lá, sabe? Eu nem consigo dar um exemplo assim tão egoísta assim que seja possa ser considerado tão egoísmo, mas até isso é aceitável. Se é o que você quer, se é o que você tem que sustentar, você tem que se bancar nos seus desejos, no que você quer, no que é importante para você construir a sua vida para você, porque bem da verdade está todo mundo no seu próprio canto nesse contexto. Até a gente, se for parar para pensar, viajando aqui na maionese, mas assim, no contexto assim do egoísmo, de que a gente acaba às vezes abrindo mão da gente, né, porque não quer ser egoísta, mas você está sendo egoísta também. Quando você abre mão dos seus sonhos, dos seus desejos, daquilo que você veio para manifestar aqui, para viver em função do outro, daquilo que o outro determina para você que é o certo, você está sendo egoísta também, porque você está ali por uma razão egoísta, se você parar para pensar. E essa razão egoísta, muitas vezes, é o seu querer ali dentro, porque sempre tem um ganho secundário. Quando a gente não coloca limite, quando a gente não se posiciona, quando a gente não se coloca na onde a gente quer estar de verdade, tem um ganho secundário ali que está puxando a gente ali. Seja um trauma, seja uma crença, seja alguma coisa que está alimentando a gente naquele movimento, mas está nos dando um benefício de alguma forma que você ainda não entendeu que tem um benefício ali. Eu falo por mim que Uhum. o meu benefício enfim, serei amada. O meu ganho secundário era esse. E também existia uma necessidade não, um controle que eu tinha sobre o outro também ali. Eu faço o que o outro quer, mas eu posso exigir que o outro faça o que eu quero. Então, assim, um desrespeito mútuo. A gente entra num fluxo de desrespeito, de controle, de manifestação de partes nossas que você não está sendo a verdade de quem você é. Você está desviando você do seu próprio caminho. E ser quem você é não é egoísmo.
O meu trabalho, por exemplo, não é um egoísmo para mim hoje. Eu entendo que é importante, é algo importante, porque eu vim para manifestar isso, eu vim para fazer o que eu faço como terapeuta. Então, focar no meu trabalho nesse momento da minha vida não se trata de egoísmo. Então, é a gente poder sustentar isso dentro de nós, entender isso dentro de nós. É a manifestação da minha alma, ela quer manifestar dessa forma, eu ser coerente comigo, eu ser justa comigo, eu ser verdadeira comigo. Porque se eu não fizer isso por mim, ninguém vai. E se eu não colocar os devidos limites, também ninguém vai. Vai todo mundo ultrapassar. E como a gente falou, né, a questão do respeito, da integridade do ser, da gente ser um ser inteiro, tudo isso contempla. Porque a gente só vai conseguir ser inteiro quando a gente se banca, quando a gente se sustenta. Quando a gente coloca um limite, a gente se banca nisso. Aí eu tô sendo inteira. E o ser inteira não é ser perfeita. O ser inteira é você saber o que você quer, saber para onde você está caminhando e sustentar isso. E fazer o que você tem que fazer. Não é para agradar ninguém, não é para agradar os outros. É aquilo que precisa ser feito. Precisa ser feito dessa forma? Preciso que o outro entenda que gritar comigo não é permitido? Eu vou sustentar isso, porque eu não vou aceitar desrespeito. Preciso que o outro entenda que eu tenho um ponto de vista diferente do dele, porque é muito comum nas relações, né? A gente perceber que a gente, na grande maioria do tempo, a gente está perdendo muito tempo tentando convencer as pessoas e tentando dar espaço para que as pessoas nos convençam. É aí que a gente Uhum. ultrapassa as linhas do respeito. Que um exemplo parece ser bobo, mas, por exemplo, nessa dinâmica, por exemplo, minha com meu filho está tentando me convencer de que eu tenho que dar atenção para ele na hora que ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer. E eu estou tentando convencê-lo que eu preciso do meu espaço para trabalho. Então, assim, a gente está numa dinâmica que a gente não entrou num comum acordo. E Uhum. o posicionamento colocado, muito bem colocado, coloca as coisas no lugar, coloca as coisas no devido lugar. A gente se coloca no nosso lugar, a gente se torna íntegro com quem a gente é, com a nossa verdade, quando a gente fala. O outro não precisa aceitar como verdade. Ninguém carrega verdades absolutas, a gente sabe disso. A gente tem, você tem a sua, eu tenho a minha, a gente se combina em muitas coisas, mas nós temos formas diferentes de pensar. E a gente não impõe uma para outra, né? E é esse o caminho, a gente poder entender que existe caminhos no mundo de muitas pessoas existirem, cada um sendo quem é, e se permitindo ser quem é, sem abrir mão da sua inteireza,